Zumbi, a universidade feita de raça. Sejam todos muito bem-vindos ao Elas Sim. Esse episódio será transmitido em cooperação com a TV Zumbi e o canal universitário. Eu sou Jéssica Marcelo, esse é o Elas Sim e é a potência da mulher na TV. Hoje nós temos um tema muito interessante, é o novo mercado de trabalho. E para falarmos sobre isso, eu tenho o prazer de receber ela, Tatiana Nascimento, nossa deliciosa psicóloga. E fala para mim um pouquinho mais, Tati, de como foi sua formação. Psicóloga com especialização em? Na verdade, eu tive uma especialização em recursos humanos e administração, com ênfase aí em gestão de pessoas. Fiz um MBA voltado para isso. E essa É um baita currículo. Não tinha ninguém mais habilitado para falar comigo sobre isso, né? Porque, assim, a gente tem muitos desafios no novo mercado de trabalho. O mercado de trabalho que a gente está vendo hoje não é o mesmo que nós encaramos há alguns anos atrás. Bom, psicóloga, uma jovem de 37 anos que nem parece, nem de longe, natural de São Paulo e representante da Zona Norte que atualmente mora no centro. Exato, É isso. Exato. Mente que fosforila, né? Exatamente isso. Explica para mim, por favor, por que psicologia? Psicologia hoje se tornou assim uma paixão na minha vida. Não foi o que eu quis desde sempre, assim, né? Mas eu tive um professor na época da escola que ele era diretor da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, e ele trazia muitos casos para a gente sobre o que acontecia dentro da fundação. Ele falava sobre casos dos internos e isso me despertou assim um interesse de entender a mente humana. Exatamente. O que se passava, assim, na cabeça, né, das pessoas e tal. E tem muita coisa para entender, né, nesse sem lugar, dúvida. nesse cérebro. Exato. Finalizei a faculdade e ainda não entendo tudo. Ainda tô aprendendo. E tá tudo bem. Gente, nós somos seres em eterna construção e reconstrução, né? Exatamente. Entender isso também faz parte do processo. Sem dúvida. Do mesmo jeito que o mercado de trabalho mudou, a gente está em constante mudança, né? Com certeza. Bom, aí você fez a psicologia. Isso. E, de repente, deu um estalo. Eu quero trabalhar com recursos humanos. Por quê? Antes de iniciar a psicologia, eu já atuava, né, dentro do mundo organizacional. E era algo que eu me identificava, né? Eu sempre tive boas, não digo recomendações, mas os meus chefes sempre me elogiavam muito, mesmo no papel de uma estagiária. Eu tive sempre uma ascensão dentro das empresas que eu passei. E atuar dentro da área de recursos humanos com o olhar da psicologia, eu acho que a minha contribuição ia ser muito maior nesse sentido, né? Humanizar esse ambiente que nem sempre é tão humano. É humanizado, exatamente, né? É isso. É um baita desafio. Mas, assim, uma coisa que eu não sabia, que você que trouxe para mim, que eu não entendi muito bem, mas eu queria que você me explicasse um pouco melhor. Claro. Existe preconceito em quem escolhe fazer RH dentro da psicologia? Me explica direito. Muito, assim. Eu passei por algumas turmas, né, durante o meu curso, e uma delas, assim, eu escutava ferozmente as pessoas falando que eu não estou aqui estudando 5 anos para ser uma psicóloga de RH. Como se isso fosse menos, assim. Eu acho que as pessoas entram no curso muito com a intenção e olhar focado na clínica, né? E quando você tá lá, você vê que é um leque absurdo de possibilidades, né? Eu gosto sempre de salientar isso, né? A gente escolhe vamos dizer, a raiz
da nossa futura profissão. Sim. Mas, no fim das contas, o mercado vai te conduzindo para determinadas áreas, né? E do mesmo jeito que eu também escolhi minha especialidade, ou de repente fui até um pouco escolhida por ela também. Sim. E a gente começa a ver coisas muito lindas, né? Quando a gente olha assim bem de pertinho, você fala, nossa, como é bonito isso. Sem dúvida. E a despeito do preconceito de quem é que possa ter. Eu acho que é um momento tão crucial e tão importante quando os nossos jovens olham para o mercado de trabalho e pensam aonde eu me insiro nessa cadeia e como me introduzir nesse lugar. É um baita desafio, né? Então, principalmente para a população mais jovem que está aí na busca do primeiro emprego, a gente tem alguns desafios. E um desses desafios, presumo eu, seja o racismo. Você consegue entender, consegue perceber isso no seu dia a dia? Sem dúvida. É algo que, além de percebido, é vivenciado. Nós, como pessoas pretas, a gente sabe, Sim. né? O quanto isso acontece no dia a dia. E eu acho que esses jovens, né? Eu acho que a geração deles, né, diferente da minha, hoje eu sinto que eles têm um preparo, conhecimento, acesso muito maior para um enfrentamento disso, né? Acho que eles chegam de uma maneira diferente para o mercado de trabalho, mas com essas questões entendo que eles têm uma base diferente de tato e de lidar com isso, assim, sabe? Nesses ambientes. Parece que eles já chegam para o mercado um pouco mais letrados do que nós fomos. Com certeza, com certeza. Eu digo sim. nós porque nós pareamos idade, então assim, nós vivemos a realidade da inserção no mercado de trabalho mais ou menos na mesma época. Sem dúvida. E a gente está vivendo uma era muito diferente, uma era muito automatizada, uma era muito virtual. Claro. Onde os desafios, não que não tenha, né? Claro, o mercado continua sem tendo, dúvida. mas são outros, Claro. né? São outros. Hoje a gente está falando sobre inteligência artificial, sobre automação de serviços, sobre a tecnologia muito mais presente em quase todas as esferas do mercado de trabalho, né? Então, talvez a gente fala assim, eles enfrentam menos desafios. Eu abro um parênteses, eu acho que eles enfrentam outros desafios. É isso. E para isso eles precisam estar munidos, né, para entrar de frente desses outros desafios. Nesse lugar, a gente pode dar algumas dicas de tipo, bom, vamos enriquecer esse currículo aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. É engraçado, porque hoje eu trabalho justamente com esse público, né? A minha atuação eu atuo dentro da área de DHO, dentro da área de desenvolvimento humano, com estagiários, assim, né? Que legal. E eles vêm com uma energia totalmente diferente, Exatamente. né? De conhecimento, mas assim, ao mesmo tempo, como eu falei, Gê, eu vejo muito nesses meninos que estão começando, assim, a gente, dentro da empresa onde eu trabalho, a gente promove trimestralmente, né, oficinas de desenvolvimento para eles, assim, muito voltadas aí para, né, o que vai ajudá-los no dia a dia, né? Desenvolvimento de competências, né? Porque a gente entende que essas pessoas... soft skills. Gente, são o futuro, né? A gente tem que falar alguns termos em inglês, apesar de eu não gostar, né? E por falar nas tais, nas famigeradas soft skills... fala pra gente um pouquinho sobre isso, porque a gente tá... eu sou de uma geração que falava assim, olha, você tem que ser competente, você tem que saber executar o que o mercado está exigindo. E parece que hoje o mercado exige outras coisas, né? Coisas. Quando eu penso... É porque existem empresas e empresas, né, Jé? Sim. Tem empresas que vão te dar essa liberdade de olhar só para o comportamento do estagiário, né? E entender que o que é técnico você vai desenvolver lá dentro. Pra ensinar. Exato. Porque quando a gente para pensar, né? Você está contratando um estagiário,
Você tem que É pra ensinar. mo- Ele é uma exatamente, pessoa que tá ali isso. para aprender. É para isso que Exato. você contrata o estagiário, né? Infelizmente, nem todo lugar tem esse olhar, né? Mas eu acho que pessoas com vontade, responsabilidade, comprometimento, né? Que de fato queiram estar ali, porque como a gente está falando, muita coisa mudou. Né? E com a era digital, nem sempre eles enxergam esse modelo que a gente tem de trabalho, CLT, tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora de almoço. Como uma possibilidade, né? Exato. Ou como algo atrativo mesmo para eles, já, entende? Eu acho que hoje são tantas possibilidades, né? Assim, eu ainda tenho minhas reticências em relação a esse lugar que é tão forte ultimamente de falar mal dessa questão, sabe? De ter Claro, vínculo empregatício, imagina. de construção. A gente tem que entender que todos os direitos trabalhistas foram construídos a partir de uma luta muito grande Com e que certeza. não é à toa. É porque realmente o empregado, ele precisa disso. Claro. E quando a gente fala desse lugar onde esses direitos são garantidos, a gente também está falando sobre motivação do funcionário. Exatamente. E como é que é o impacto do funcionário motivado? Porque é importante também que as empresas saibam disso, Não, né? sem dúvida nenhuma, né? Chega lá, esse é nosso trabalho lá dentro, né? É mostrar justamente esse diferencial, assim, né? Que pessoas felizes produzem enfim, né? É muito melhor você ter funcionários motivados a estar ali naquele ambiente e proporcionar um ambiente acolhedor para o seu funcionário, onde tenha. Ai, que delícia! Mas isso é extremamente importante, Gé. Você ter uma cultura leve, né? Sim. As pessoas trabalham diferente, né, dentro disso. Estar motivado é muito bom, e aí a gente fala desse lugar de acolhimento e de saúde mental. Sem dúvida. Recentemente houve uma mudança das leis para que a gente viesse a falar mais e a desenvolver mais esse tema de saúde mental. Eu acho que até mesmo uma resposta a esse tema ter vindo tanto à luz através das redes sociais, através de muita informação que está sendo veiculada na internet. Sim. Então, houve uma mudança na lei trabalhista para falar sobre saúde mental. Eu sei que é cedo, mas para a gente fazer uma prospecção, o que você acha que vai mudar? Eu acredito, primeiro, né? Eu acho que se essa fiscalização de fato for efetiva, isso muda muita coisa, né? Dentro das organizações, a preocupação dessas pessoas, né, em promover justamente esses ambientes saudáveis para os seus funcionários, vai ficar cada vez, né, mais efetiva, porque hoje a gente sabe que nem todo lugar promove esse tipo, nem todo lugar tem esse tipo de cuidado, gente. A gente sabe. Desenvolver a pessoa, né? Claro, não, e não só desenvolver, não adoecer o seu colaborador. Isso é muito importante, hein, Demais, gente? demais, mas a gente sabe que nem todo lugar é assim. A gente sabe que tem muitas empresas que ainda têm líderes com uma mentalidade muito atrasada. Despóticas, né? Que não Praticamente. acompanharam, assim, né, esse novo cenário. Então, eu acho que a SNR veio e se, de fato, ela efetivamente acontecer, né, se essa fiscalização acontecer de fato, eu acho que é um ganho muito grande para as pessoas colaboradoras, né, nesse sentido, assim, de se sentirem um pouco mais amparadas nesse sentido, né? E eu ouso dizer que o ganho não é nem só para as pessoas, o ganho também é para as empresas, porque algumas empresas elas não enxergam que esse investimento, e eu vou usar essa palavra mesmo, tá? Porque o dinheiro investido na saúde mental e no acolhimento do funcionário, ele proporciona a motivação. Com certeza. O cara motivado produz mais. E isso gera lucro para o empregador, para a empresa. Então, é uma conta
quase que exata, né? Sem E dúvida. eu diria até exponencial. Sim, Se com a gente fosse certeza. extrapolar. Com certeza. Mas, às vezes, é um pouco complicado, né? Você traduzir isso para o mercado que trabalha com número. Dizer para o cara que trabalha com número que o funcionário dele não é só o número. Exato. Ele é uma pessoa, ele tem família, ele tem toda uma diversidade lá na casa dele e toda uma importância lá na casa dele. E que a gente tem que valorizar esse cara para que ele também se sinta tão acolhido quanto ele é lá na casa dele, na empresa. Exato. Né? Exato. E por falar em acolhido em casa e na família, como é que a gente enxerga, por exemplo, os ambientes de trabalho diversos? A diversidade no dia a dia ali do nosso trabalho. Eu acho, quando eu olho para o mercado, para as empresas, eu acho que tem muitas empresas que vendem o discurso e de fato não promovem, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, né, em contrapartida, eu vejo que tem muitas empresas que efetivamente trazem isso para o seu dia a dia, né? Empresas que têm ações afirmativas, por exemplo, né, que abrem vagas afirmativas, abrem programas afirmativos, sejam eles, né, para o público PCD, sejam elas afirmativas para a raça, né? Eu acho que essas empresas, de fato, né, promovem isso, o que também, quanto mais diverso, mais pensamentos distintos, né? Eu acredito que isso também alavanca sempre a empresa. Pessoas que pensam igual e que têm sempre o mesmo perfil, Tá todo mundo dentro da caixa, vão né? sempre trazer o mesmo resultado, gente. Então, empresas que têm esse olhar, que de fato promovem isso na prática, porque muitas vendem o discurso, mas não fazem isso. É aquela história do ESG, né? ESG no papel ou ESG que acontece de verdade? Exato. E assim, como até pouco tempo, né? Porque essas leis e políticas afirmativas que vêm sendo cobradas dos mecanismos governamentais, que têm sido fiscalizada pelos mecanismos do trabalho, isso é uma mudança recente. Então, antes a gente tinha muito isso, né? Tá escrito aqui, então é isso, é o regimento da empresa. E quando a gente hoje enxerga esse mercado, as coisas estão realmente caminhando. Sim. Já é um mercado de trabalho muito diferente. Com certeza. Mas tem algumas coisas que eu pontuo e que eu acho que a gente poderia desenvolver a partir desse lugar. Por exemplo, que as vagas afirmativas, e isso são dados que a gente consegue recolher na internet do próprio Ministério do Trabalho, elas são muito para carreiras básicas. Sim, base. E quando a gente começa a subir, ou seja, alcançar carreiras hierarquicamente maiores dentro desse mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala de iniciativa privada, a gente aqui está falando focado na iniciativa privada, a gente observa que a rarefação de indivíduos que se parecem comigo ou com você, ela é real. Sim. Existe alguém observando isso e existe alguma medida que a gente está planejando em fazer? Olha, é muito complicado. Para você ter noção, assim, em 37 anos, óbvio, né? Comecei no mercado de trabalho, sei lá, com 18. Mas pela primeira vez eu tenho uma gerente preta. Sim. Quando isso aconteceu para mim, foi meu olho brilhar, falar, meu Deus, eu tenho uma gerente preta, uma mulher preta. Isso foi incrível, assim. E como eu digo, Jess, hoje eu tenho a sorte de estar num lugar que tem ações afirmativas para o desenvolvimento de pessoas pretas, por exemplo. Entende? Eu estou num lugar que tem justamente esse olhar de potencializar esse público dentro da empresa. Mas não é toda empresa que olha para isso. Normalmente é isso que acontece. Entra na base e não impulsiona aquela pessoa. Isso. E fica lá, né? Exato, entende? E não só com esse público, né? Com outros também. É como se
vendessem essas iniciativas muito mais para cumprir as cotas ou para se mostrar para o mercado. Olha como a gente é legal, como a gente é politicamente correto. Como a gente é sabe? bonzinho. Exato. Como a gente é galera que olha a minha vaga. Mas assim, eu afirmo a você que existem lugares que de fato promovem esse tipo de iniciativa, né, de mentoria para esse público em específico, sabe? Para impulsionar a carreira dessas pessoas dentro da empresa, assim. E a gente tem grupos que sabidamente são minorizados, né? Sim. Então, assim, fala pra mim assim, um pouco desse público. A gente sabe que na questão de gênero, o público feminino é uma parcela minorizada dentro do mercado de trabalho. Uhum. E os outros grupos que são tratados dessa forma pelo mercado de trabalho. Público LGBT, a gente sabe quantas empresas a gente entra e encontra. A gente pode encontrar homens gays, mulheres lésbicas, mas a gente... O público trans, principalmente, Exatamente, é completamente excluído, né, dos processos seletivos. Em quantas posições, de fato, são poucas, assim, pessoas que você vê em posições de se eu conheço a Gabriela, que eu sigo ela no LinkedIn, maravilhosa, Sim. que ela tem a Transcendemos, assim, mas quantas mais Gabrielas existem? Quantas pessoas em posições de ascensão mesmo a gente enxerga, né, no mercado de trabalho? É raro. Sim. Gente, de forma nenhuma, melhor dizendo, a gente quer desanimar ninguém que está entrando no mercado de trabalho. Mas é bom que a gente saiba o mercado que a gente vai encontrar para que a gente consiga construir estratégias para um futuro possível. Sim. Tá? Como já dizia Nego Bispo, né? Vamos atrás dos futuros possíveis. A gente precisa ser realista, né? Sim. Sobre o que a gente enfrenta, né, Gê? O mundo real. E apesar de todos esses enfrentamentos, essa moça que tá aqui na minha frente, ela fez um MBA, né? Tipo assim, não é pra todo mundo, né, gente? Olha, sente aí, né? Então, assim, como é que foi essa sua caminhada, essa sua trajetória para alcançar esse muito almejado patamar, esse muito almejado status dentro da trajetória, né, de acadêmica, na verdade, assim, a trajetória acadêmica profissional, que o MBA é voltado para isso, né? Exato, exatamente. Eu diria que muita luta, né? Luta, sempre. Sempre. A gente sabe que a maior parte, né, das pessoas aí dentro desse país que a gente vive, não tive o apoio financeiro dos meus pais, mas um incentivo absurdo. Sempre me incentivaram em tudo o que era possível. Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. E eu acho que isso talvez é o que me fez chegar onde eu cheguei. Assim, além do MBA, eu morei fora um tempo. Eu morei na Irlanda, fiz um curso de inglês. E eu acho que, óbvio, existe uma questão social para nós, pessoas pretas, onde parece que você tem que ser sempre mais, né? Você sempre tem que... E, assim, eu gostaria de dizer que só parece, mas a verdade é que, assim, o que a gente está conversando aqui já deixa claro que não é só parece. Exato, né? exato. Mas, assim, a gente dá conta. Exato. Dá uma brechinha pra gente, se a gente não... Com certeza, sem dúvida, Só vai, assim, né? sem dúvida. E eu acho que essa minha inquietude e também... vontade de contribuir para esse ambiente que eu escolhi trabalhar me fez chegar nesse lugar, assim, né? De adquirir conhecimento para conseguir disseminar, né? O tal do ambiente corporativo, que Exato. todo mundo se treme só de ouvir falar, né? Do ambiente corporativo. Exato. Você levantou um ponto que eu achei super interessante, porque a gente teve em uns episódios anteriores a oportunidade de conversar com a Karina, que é uma professora de inglês. Legal. E ela estava falando o quanto que o inglês, como língua franca, né, como ele abre portas no mercado de trabalho. Sem dúvida. E aí eu queria que você trouxesse pra gente, assim, como que isso impactou pra você na sua carreira? Isso foi assim, existe a Tatiana
antes de Dublin procurando emprego e a Tatiana pós-Dublin procurando emprego, assim. Simples assim. Sem dúvida. E é muito doido, porque, olha que curioso, quando eu fui para Irlanda, eu fui bem no período da pandemia. Eu não consegui finalizar meu curso lá, porque fiquei trancada em casa, eu não podia nem andar de um bairro para outro. Nossa. Mas só o fato de eu ter um intercâmbio no meu currículo, nossa, Já mudou as perspectivas, né? claro, outro tipo de empresa passou a me abordar. Olha que loucura. Empresas com renome, empresas que... Isso também sempre foi uma preocupação para mim, sabe? Ter referências, né, do lugar onde eu estou me candidatando, mas de ser abordada por grandes empresas, assim. Obviamente, você vê a diferença de você concorrer a uma vaga sem ter o inglês e uma vaga que te exige um inglês fluente. É surreal, assim, sabe? Então, assim, a gente entende que a educação muda o jogo, mas ter uma língua é realmente um diferencial. Ainda é um diferencial na nossa realidade hoje, quando a gente fala, mesmo desse novo mercado de trabalho, ainda assim impacta bastante, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho, Jé, que é muito do você ser escolhido e você poder escolher. Sim, Quando você tem essas outras qualificações, você passa a escolher. E não só depender de ser escolhido, entende? sim, entendo muito. É isso. Ai, gente, esse papo tá uma delícia. Para mim, poderia continuar, mas a gente tá chegando, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio. E eu gostaria, Tati, que você olhasse para aquela câmera ali e falasse para quem tá lá do outro lado, que pensou em fazer psicologia, que acha que psicologia é um bom lugar, e também falar para aquele jovem que está entrando agora no mercado de trabalho, o que a nossa psicóloga maravilhosa, com especializações em RH, pode dizer, pode complementar, pode ajudar esse jovem que está em casa. A psicologia, eu sou suspeita para falar sobre a psicologia, que é um lugar de muito... Eu sou muito apaixonada pela minha profissão, mas se eu pudesse dar uma dica a vocês em relação a que está entrando nesse mercado de trabalho e dificuldades existem, mas vocês são capazes. A disposição faz com que vocês alcancem os objetivos. Eu acho que interesse e todo conhecimento que a gente adquire é nosso, é pra gente, não é pra empresa, não é pra ninguém. Isso a gente leva com a gente, é o maior tesouro que a gente adquire. Exatamente. Então, estejam abertos a conhecer, assim, abertos a conhecimento e vão atrás disso, que eu acho que é só nosso ganho, assim, é isso. Ai, que delícia! Eu quero agradecer a você. Eu Muito, te agradeço muito. Obrigada mesmo. Você pelo estar aqui convite. conosco, maravilhoso. E eu também quero agradecer a você que esteve aí do outro lado, que nos acompanhou. Você esteve no Elas Sim, que também tem a transmissão da TV Zumbi e do canal universitário. E eu te agradeço muito por estar conosco até agora. Tchau!